Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um bate-papo de opções. A hora das opções são 2h45, quase 2h50 e você está ao vivo comigo aqui na Infomoney da Faria Lima. A gente está começando mais um bate-papo de segunda-feira, o programa em que eu faço um overview do mercado, a gente dá uma olhadinha nos principais papéis, vem as tendências, olhamos o gráfico e depois vamos direto para as opções, analisar e ver o que está mais interessante para entradas, tanto de estratégias de compra de volatilidade, em que você ganha com grandes variações, como é o caso da compra do pozinho, do straddle, como também estratégias de taxa, estratégias de venda de volatilidade, estratégias com retornos mais prováveis, mas com riscos de perda também maiores. Então, vamos acompanhar. Tivemos uma semana muito interessante. Na segunda-feira passada eu resolvi me arriscar, mesmo não acreditando em previsão. Eu tentei deixar muito claro que era possível que a gente começasse um movimento muito significativo em algum momento, talvez um movimento de alta significativo para a Petrobras e para os outros papéis do índice, e uma queda talvez um pouco menor, principalmente por conta da natureza da distribuição do mercado. Existe muito mais para subir do que para cair o mercado, porque as quedas podem ir no máximo até zero e as altas não têm limite. Nada cai mais do que 100% e qualquer coisa pode subir muito mais do que 100%, 200%, 500%, 5.000%. E é o que está acontecendo. De lá para cá, o programa foi na segunda, na quarta-feira a gente começou um movimento muito significativo de alta da Petro. Depois tivemos quinta-feira uma nova alta, tivemos sexta-feira, vamos dar até uma olhadinha no gráfico agora, Fabinho, põe pra gente lá. Perceba que a gente teve aqui, olha, hoje é segunda, isso é sexta, isso é quinta, isso é quarta. Na verdade, o primeiro movimento de alta, se isso é quarta, isso é terça, isso é segunda, na outra, sexta, quinta, quarta, terça, segunda, sexta, quinta. Na quinta anterior, no dia 5 de maio, a gente teve um mínimo de 13,66. De 13,66, que foi o mínimo de Petro nesse dia, a gente teve uma alta em uns 8 pregões de mais ou menos 15%. Volta para mim, por favor, Fabinho. Isso foi muito importante, principalmente porque nós estávamos na véspera do vencimento. Era a última semana. Semana passada, nós tivemos os 5 últimos dias para o vencimento E. E neste período, qualquer movimento direcional de alta do papel pressiona significativamente mais as opções, principalmente as opções que não estão tão fora do dinheiro assim. Essas opções elas têm muito shadow gama, porque a gente está muito perto do vencimento e é a época certa para grandes descontinuidades. E aí nós tivemos o balanço da Petrobras no final da semana passada, que aí culminou com um pouco mais de pressão de alta e hoje a gente continua esse movimento, um movimento de 2,14%, e esse movimento é um movimento que diz respeito e também está sendo direcionado, ou pelo menos a causa que a gente está atribuindo a essa alta é o aumento no preço do petróleo e uma certa reviravolta lá no caso da OPEP. Então vejam, pode voltar por favor para o gráfico, Fabinho, que a gente voltou para um patamar de preço aí próximo de R$16, R$15,80, em que a gente tem muito congestionamento, principalmente no ano do meio de 16, né, ou sei lá, de setembro de 16 para cá. Então a gente subiu bem, várias estratégias que foram estudadas, tanto no nosso bate-papo de opções do final de semana anterior, quanto no bate-papo na hora das opções de segunda-feira passada, quanto no nosso papo de opções avançado de quarta-feira, quanto no estudo desse final de semana, a gente havia dito que o mercado poderia continuar subindo e viemos estudando juntos, porque não fazemos sugestões, vocês sabem disso, viemos estudando uma série de estratégias novas e essa série de estratégias novas, grande parte delas deu resultado. Todas as vendas de volatilidade com direção de alta, tipo trava de alta,
lançamento coberto, qualquer tipo de financiamento deu certo. E deu certo também as compras do pozinho. Para vocês terem uma ideia, uma opção vencimento E, que na quarta-feira atingiu seu preço mínimo de 1 centavo, chegou a ser muito pouco negócio, 1 centavo na quarta-feira, tá? Acho que uns R$2.000 só de negociação, dá um volume grande de quantidade, mas o volume financeiro é mínimo. A 2 centavos saiu muito lote dessa opção e na sexta-feira ela atingiu um preço máximo de 20 centavos, o que dá de 1 centavo para 20 centavos, mais de 2.000% de alta, e de 2 centavos para 20 centavos, cerca de 900 e poucos por cento de alta. Isso para mostrar que, de fato, a gente vai ficar perdendo de canequinha, mas quando houverem os ganhos serão muito significativos. Vamos dar uma olhadinha, podemos voltar, por favor, para a tela, Fabinho? Vamos, com relação à análise técnica, tem que esperar e ver o que acontece, não existe nenhum tipo de previsão. Eu acho que a chamada do programa foi essa. A gente tem que ter a humildade de entender que o movimento pode continuar ou o movimento pode parar a qualquer momento. Em termos de normalidade, o que é mais provável? É mais provável que agora o mercado pare, a Petro pare e dê uma realizada. Mas se esse começo de alta for uma mudança de paradigma, for uma mudança de fundamento, for uma mudança de percepção estrutural sobre o ativo, não tem o que segure. As resistências viram suportes, novas resistências serão vencidas, o mercado e a Petrobras têm muito a andar, perceba aí que no longo prazo ela chegou a R$40, ela está a 16, então independente da situação da empresa hoje, ela poderia ter muito a subir. Vamos dar uma olhadinha agora nas opções de compra de Petro. O programa hoje é mais rápido um pouquinho, porque a gente não tem 2 vencimentos para analisar. Nós vamos analisar só e simplesmente o vencimento em aberto, que é o F. Então, opções de compra de Petro F, a única que dá para negociar curta. Depois tem a G, não vamos ver a G hoje. Talvez em 2 ou 3 semanas a gente comece a analisar a G. E hoje nós já tivemos 40 negócios na F21, a F21 que é de R$21. As ofertas comprador a 1 centavo, vendedor a 2. A Petro F22 teve 30 negócios a 1 centavo, ela é vendedora a 1 centavo. Então, se você quisesse arriscar uma compra do pozinho hoje, você conseguiria comprar a F22, inclusive sem variação percentual, era só tomar do vendedor. A 21, claro, uma opção muito mais propícia, uma vez que ela é mais dentro do dinheiro, seu strike é um pouco mais baixo. Depois a gente tem uma de 20,5, que está 3 centavos, 2,3. Depois a gente tem uma de 20,25, que é 2,4. A de 19,25 já é 5,6. E a de R$19, essa realmente muito líquida, 208 negócios saindo a 7 centavos, ofertas 6,7. Compra 6, venda 7. Depois, vamos ver se tem mais alguém interessante. Olha, eu acho que a última que a gente poderia tentar colocar ofertas para tentar comprar é a F18, 649 negócios, coloca uma ofertinha a 1 centavo, válida até o cancelamento, deixa lá, é possível. Se o mercado cair pouco, ficar de lado, a volatilidade der uma caída, você consegue comprar esse cara a 1 centavo. Depois, Roxo, o que tem de interessante de trava de alta? Olha lá, eu poderia fazer uma trava de alta de 50 centavos comprando a F47, que está 20 centavos, vendendo a F18, que é de R$18, está 13 centavos, 13,14. Então você compraria entre 20 e 21, venderia entre 13 e 14, 5 centavos super barato pagar nessa trava, 6 centavos justo, 7 quem sabe já é caro, 8 é muito caro, não vale a pena. Outras travas iguais, tanto com 50 centavos de diferença quanto com R$1 de diferença. Volta aqui para mim, por favor, Fabinho. Eu acho muito perigoso e muito ruim que você tente fazer uma trava de alta com 25 centavos de distância. Por quê? Porque ela é tão presa que se o mercado der uma subida rápida, uma tem um delta muito parecida com a outra, a sua trava não vai andar. Não estou te dizendo que só vou ganhar 25 centavos, não é esse o problema nem o caso.
O caso é que como elas são muito próximas em termos de strike e as gregas são muito parecidas, na hora que o mercado desloca e anda rápida, a cara que você comprou e a barata que você vendeu vão andar tão junto que quase não há uma abertura de resultado e uma abertura de lucro e você acaba não conseguindo ganhar dinheiro com essa brincadeira. Legal, podemos voltar para a tela, por favor, Fabinho, e vamos dar uma olhada o que a gente tem de opções de venda de puts. Então, as opções de venda para o vencimento F, lembrando que hoje venceu a E. F não, é Q e P. Então, não, P não, R, perdão, R. Nós temos 1 centavo saindo a R9, que teve um negócio, está muito fora do dinheiro, muito longe. Tem a de 9 pau também saindo a 1 centavo vendedor muito melhor do que a outra. Temos a de 11,25, que é a R71, comprador a 1, vendedor a 2. Temos a R62, que é de 12,25 e ela está 3 centavos, sendo que tem comprador a 2, vendedor a 4. E aí até a R13, que é 5,6, eu acho que até a de 14, vai. A de 14, nem tem de 14, tem uma de 13,5, que é a R43, tem a de 13,75, que é a R63, e tem a R64, que é de 14,25. A de 14,25, que é a R64, ela está 17 centavos, eu acho que essa é a grade que você tem que trabalhar se você quiser comprar uma única ponta, ficar comprado num pozinho, escolher 3 ou 4 strikes, se você não entrou em nenhuma ainda, e se você tiver grana o suficiente para fazer 3 entradas em cada ponta de cada papel, e pular alguns strikes e colocando as suas ofertas separadamente, com alguma distância entre elas, para que você não compre duas opções muito parecidas. Depois, a gente tem algumas travas de alta. Por exemplo, se você comprar uma R74, que é de 14,75 por 27 centavos, e vender uma R64, que está 17,18, 17 centavos, você pagaria 10 centavos por uma trava de 27,17, 50 centavos de distância. Se você quiser fazer uma coisa mais próxima do pozinho, mais fora da grana, você poderia comprar uma R63, que é de 13,75, que está 11 centavos, e vender uma R73, que está 8 centavos, que é de 13,25. 13,75 com 13,25, 50 centavos de distância, paga 11 centavos, vende por 8, você paga 3 centavos por uma trava. 3 centavos é barato, 4 centavos justo, levemente caro, 5 centavos nunca, bem caro. Se você quiser realmente fazer uma trava de baixa com puts em Petrobras, faça uma análise melhor, abra você a sua própria grade, você não precisa necessariamente ter o Profit Chart, você pode fazer isso em outros tipos de ferramenta, inclusive no próprio home broker da sua corretora. Já vimos então os pozinhos e as travas de alto e de baixo bem fora do dinheiro de Petro e vamos dar uma olhada como é que andam as taxas de Petro. Veja que uma F13 que outro dia era barata e que estava custando pouco, agora está totalmente dentro da grana, uma volatilidade implícita baixíssima, a taxa deve estar péssima, horrível, 1,09 de taxa no período, 0,95 de taxa ao mês, não dá nem para olhar, é muito pouco, melhor deixar o dinheiro no CDB. F14 está custando 2,02, ela tem 1,77 de VI, então ela tem uma super proteção e ela te pagaria uma taxa de 1,65 ao mês, 1,60, vai, com 12 de proteção. Ainda acho muito exagerado, muito dentro do dinheiro, a possibilidade, a quantidade, a taxa, o retorno muito baixo. F15 tem 77 centavos de VI, ela está 77 centavos dentro do dinheiro, o papel é de 15, a opção é de 15, o papel está 15,77. A taxa no período 3,09, a taxa ao mês um pouquinho menos, porque falta um pouco mais de 20 dias úteis, faltam na verdade 24 dias úteis, você está vendo aqui, vencimento 19 de junho e a proteção 7,74.
e depois a gente tem uma taxa de 5,75 ou de 5,01 ao mês com uma proteção de 4,06, que é a F16 que está levemente fora do dinheiro. Então o que tem de mais interessante, eu acredito, é a F15. Ela tem uma relação de retorno com a taxa mais o que você ganharia, o que você se protege, bem interessante, bem significativo. Vamos dar uma olhada como é que está agora o gráfico da Vale. Deixa eu ver se eu consigo. Legal. Olha, a Vale numa leve tendência de queda. Houve inclusive um rompimento de pivô aqui. Hoje, depois de 3 dias de queda, quarta, quinta e sexta, nós estamos com uma pequena alta. Essa pequena alta de 1,59, 1,63, nem tão pequena assim. O papel está saindo 24,98, né, quase R$25, a máxima de 25,04. Não sabemos o direcionamento. Se houver de fato uma mudança de fundamento aqui no Brasil, pode voltar para mim, por favor, Fabio. Se houver de fato uma mudança de fundamento aqui no Brasil e começar a subir porque o Lula foi preso ou porque já houve um primeiro julgamento dele, se houver uma mudança, uma evolução nessa mudança de conjuntura atual, de fato esse papel volta a uma tendência de alta, rompe o que tiver que romper. Perceba que, tirando essas resistências atuais lá para trás, tem muito pouca resistência para Vale e o papel pode começar a andar. Vamos rapidamente dar uma olhadinha como andam as opções de Vale. Então, temos as opções de compra de Vale. Vamos ver o vencimento F, uma vez que o vencimento E. Uma vez que o vencimento E venceu hoje, né? Você só poderia ter zerado até o final de sexta-feira. E a gente tem um monte de opções de Vale caindo. Perceba que a primeira, custando 1 centavo, é a F7, ela é de 37,22, o papel está 25 pau, R$12 fora da grana, o que dá exatamente, ou quase 50% de alta. Depois nós temos uma opção de 2 centavos, comprador a 1, vendedor a 2 centavos. Esse vendedor a 2 centavos, ele é o último negócio. A opção está saindo a 2 centavos e ela havia saído na sexta-feira a 1 centavo e ela está subindo 100% hoje de 1 para 2 centavos porque o papel está subindo 1,6. Dá para colocar uma oferta a 1 centavo, dá para colocar a oferta a 1 centavo na F23, que é de 35,47. Faltam quase 5 semanas, um pouco menos de 5 semanas para o vencimento, então você pode até mais ou menos essa F60, que teve 39 negócios, que está do lado da F32, que teve 107 negócios, você poderia ir pulando 1 ou 2 strikes e colocando as suas ofertas de acordo com aquilo que você tem de grana. A F29, que é de 28,72, ela é bem mais líquida, teve 517 negócios. Então, entre esses caras todos, você vai separando 1 ou 2 strikes e vai colocando as suas ofertas. O último negócio da F29 é 24 centavos, e perceba que se você comprar a F29 por 24 centavos e vender a F59, que é de 29,22, você tem uma trava de alta de 50 centavos de diferença entre os spreads e você faz compra por 24, venda por 19, paga 5 centavos, o que geraria uma trava que poderia te dar um ganho de até 900 e tantos por cento, quer dizer, você paga 5 centavos e ela pode valer 50 centavos. Lembra que tem que trabalhar bem as ofertas, não é tão fácil assim montar essa trava, principalmente no home broker, mas são operações muito interessantes. Perceba que ao invés de você estar lá no 33, 34 pau, você já está nos 29. 29 já é R$4 fora da grana,
o que dá aí, na verdade, menos de 20%, daí uns 15, 17% de alta no preço do papel, para que essa trava dê aquele calor, comece a se aproximar do dinheiro e gere bastante resultado. Vamos dar uma olhadinha agora o que a gente tem de interessante em opções de venda da Vale. E antes de olhar aqui, na verdade, antes de olhar a R, né, que é a que a gente tem que olhar mesmo, nós vamos dar uma olhadinha como andam as taxas, tá? Então, o que a gente tem de taxa de interessante de Vale? Lembrando que a Vale ainda tem, que eu me lembre, pelo menos até ontem, uma volatilidade mais alta. 37%, 38% de volatilidade implícita na Vale F, enquanto a Petro F está com 34%. Olha, a distância, a diferença da volatilidade implícita entre Petro e Vale, que já foi absurdamente grande, tipo 55 uma, 40 outra, a Vale mais alta e a Petro mais baixa, agora praticamente se alinharam, se equilibraram. A Vale ainda está um pouquinho mais dentro da grana. Temos uma taxa interessante aqui, F53, ela está R$ 1,77 dentro da grana, ela paga R$ 2,79 no período, R$ 2,44 ao mês, R$ 9,60 de proteção. E uma outra que é a F25, que está 77 centavos dentro da grana, ela te paga uma taxa de 4%, no período, R$ 3,95, agora mudou um pouquinho porque os preços estão dinâmicos, né? E R$ 3,45 ao mês, com uma proteção de quase 7%. Lembrando, pode voltar aqui para mim, por favor, Fabinho, que se você faz uma operação de taxa, você ainda tem risco acima, né, da taxa de juros, então o risco é grande, por isso que a taxa tem que ser muito maior, e você tem uma quantidade boa de custos operacionais, corretagem, imposto e tudo mais, então por isso que você precisa de uma taxa mais gordinha. E sempre a relação risco-retorno é uma taxa de retorno um pouco menor e uma taxa de proteção um pouco maior. A proteção nunca pode ser menor do que o retorno, porque senão essa estratégia no longo prazo não vai fazer sentido, porque os ganhos vão ser ganhos de canequinha e as perdas vão ser perdas de balde, e aí, entre ganhos e perdas, você nunca vai sair aí do atoleiro, né? Podemos voltar, por favor, para a tela, Fabinho? Vamos dar uma olhadinha aí como é que estão as puts de Vale. Olha, temos um monte de caras aqui, a 1 centavo nós temos a R18, a R19, a R19 é de 18,22, último negócio a 3 centavos, 2,3. Nós temos a R79, que é praticamente de R$19, ela está 5 centavos, ofertas 3,4. A gente tem aí uma R70, ela é de R$19,97, ela está 7 centavos, ela teve 7 negócios. O cara mais líquido de todos esses caras aqui, ele está 24 centavos, é a R52, é de 22,22, está R$3 ou menos de R$3 próximo da grana, custando 24 centavos. Os pozinhos você tem que começar aí na R18, que é de 17,22, e ir pelo menos colocando oferta até a R62. Esses caras podem dar negócio, pula 1 ou 2 strikes entre eles e vai colocando as suas ofertas de acordo com quanto de grana você tenha para gastar com esses caras e quanto a tua ferramenta te permite colocar ofertas. E depois, uma trava de baixa interessante em puts de Vale poderia ser, por exemplo, 21 centavos com 16 centavos. Olha lá, diferença de 50 centavos entre os strikes, você compra a opção R82, preço de exercício 21,97, você vende a R62, preço de exercício 21,47, paga por isso 21 menos 16, paga 5 centavos, lembrando 4 barato, 5 justo, 6 caro, 5 centavos, 50 centavos de distância, você poderia ganhar dinheiro com esse cara tranquilamente, pelo menos 900% de alta, se o papel subir pelo menos até 22,50, né, 22,47, se você de fato quer tirar 50 centavos desse mercado. Se é para dar aquele calor e sair da trava com 15 ou 20 centavos,
O mercado nem precisa chegar lá para que você consiga sair com um rendimento desse. Lembrando que quanto mais perto do vencimento estiver, quando o mercado subir, maior vai ser o seu ganho, porque maior vai ser a diferença entre a opção comprada, a mais cara, a put mais próxima do dinheiro, e a put mais barata que nós vamos vender para diminuir o nosso preço de custo e para que a trava fique mais barato. É isso. Gente, podemos voltar aqui, por favor, Fabinho? Fizemos uma boa análise também de Petro, Banco do Brasil e YouTube. Muitas notícias saindo sobre o setor bancário, principalmente Itaú e Bradesco. A gente tem que ficar bem esperto porque tem questões políticas de Lava Jato e tudo mais. Mas de qualquer maneira são empresas muito sólidas e se caírem muito até poderiam gerar compras. O Banco do Brasil tem uma dinâmica própria, está subindo, deu uma rompida na semana passada, mas se você quiser entrar nesses caras menos líquidos, você assiste o nosso estudo no meu canal, Luiz Fernando Roxo do YouTube, ou faça a sua própria análise. Entra, descubra a verdade por você mesmo, seja o seu analista, escolha as suas opções. É bem menos líquido, não é tão fácil, é um pouquinho mais difícil, mas funciona. Gente, vamos continuar acompanhando essa Petro, não sabemos o que vai acontecer. De qualquer maneira, todo mundo que fez as suas compras teve uma belíssima descarga de dopamina na sexta-feira. A gente precisava, O grupo já estava ficando desanimado, as pessoas já estavam dizendo, isso não funciona para nada. Funcionou, as opções subiram bastante, pode ser que continuem. Quem estava na F já começou a comprar a F lá atrás, a F continua subindo bastante hoje, bastante. O papel está subindo bem e, como a gente falou, tanto o mercado pode dar uma voltada, a volatilidade cair, dar uma acumulada para realmente ter aquela pancada que a gente disse que esperava para esse ano, como pode ser já o começo da alta e o mercado pode subir até sabe-se lá quanto. O mercado é imprevisível, como vocês sabem. Gente, espero que vocês tenham todos uma ótima semana, tenham todos uma ótima terça. Na quarta tem Papo Zen, tem Papo Avançado. Na quinta nós temos os Antifrágeis aqui pela Infomania às 19 horas. Uma ótima semana para todo mundo então e um abração.